Boa tarde, amigos. Os donos da bola desta quinta-feira no ar, na Band TV, Canal 10, para todo o estado do Rio Grande do Sul, com muitas informações e, é claro, aguardando a sua participação no nosso Twitter, @donosdabolaRS, também na nossa fanpage no Facebook e ainda no Instagram, com o mesmo endereço eletrônico, @donosdabolaRS. O plantão da Band já informou em rede nacional, mas a gente faz questão de repassar a você essa informação, porque ela mexe com a vida de todo mundo, de todos os brasileiros. Porque o ex-presidente Lula tomou posse hoje pela manhã como ministro-chefe da Casa Civil e assim que terminou a sua cerimônia de posse, minutos depois, pouco antes do meio-dia, o juiz federal Itagiba Catapreta Neto, da 4ª Vara do Distrito Federal, ele suspendeu 10 para o meio-dia por ali, por meio de uma decisão liminar, portanto é uma decisão ainda provisória, a posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro-chefe da Casa Civil. Importante que se diga que esta decisão liminar cabe ainda recurso, e é claro que a Advocacia Geral da União vai entrar imediatamente. Hoje pela manhã tivemos protestos aqui em Porto Alegre, aliás, nosso editor Paulo Pires, se tiver as imagens aí, pode rodar agora as imagens, daqui a pouco o Tiziano nos informa com mais detalhes, e isso aí foi antes desta decisão do juiz federal Itagiba Catapreta Neto. Nós estamos todos vivendo um momento conturbado da política e é claro que isso se reflete na economia do país. Não é nem mais a cada dia, a cada hora um fato novo. Neste momento, o ex-presidente Lula não é ministro, pelo menos oficialmente, não é ministro-chefe da Casa Civil. E a gente vai ao longo do nosso programa... Neste momento, então, ele poderia sofrer um pedido de prisão. O Ruschel talvez não seja especialista da área, mas é advogado e pode até nos ajudar a entender. Me permito falar sim, nós estamos vivendo, eu tomei posse semana passada, fui reconduzido à condição de conselheiro da OAB, estamos reunidos e o presidente da OAB regional, que tomou posse, o Dr. Ricardo Breyer, foi convocado agora para uma reunião extraordinária da OAB nacional, exatamente versando sobre o tema. A OAB dá um enfoque um pouco diferente, menos político e muito mais técnico em relação às garantias que sejam resguardadas, as garantias das instituições, as leis e especialmente a Constituição Federal. É isso que a OAB, dentro desse ponto de vista, tenta preservar. A ordem. Em relação ao que ele faz, correto. Só um parênteses, o presidente nacional da OAB hoje é o Cláudio Lamarck, que é um advogado. O presidente Cláudio Pacheco Spratt Lamarck. E está correto a informação que ele deu exatamente. Não estando investido, essa investidura na condição de ministro, estando suspenso os seus efeitos, ele está como um cidadão civil e saindo uma ordem de prisão, ou melhor, o juiz Moro tem competência para expedir uma ordem de prisão. Levando para o futebol é o seguinte, mais ou menos aquele jogo que é lá e cá, tudo pode acontecer. Eu tenho só o meu sentimento aí, daqui a pouco a gente vai ampliar isso, Ruxa, que o juiz Moro não vai, nesse momento, expedir o mandado de prisão. Uma questão estratégica política. Eu acho para não aumentar o ambiente ainda mais conturbado que tem no país. Mas pode, estaria, como tu estás informando, legalmente apto. Isso. O que a gente fala é competência para o ato. Ele teria competência para o ato. Ele fazê-lo é uma decisão subjetiva. Ele sabe, vai fazer, só ele sabe, né? A gente está só aqui lendo o fato. Daqui a pouco a gente volta sobre esse tema que é tão relevante na vida de todos nós. Central Band do Esporte, boa tarde, João Batista Filho. Boa tarde, Meneghetti, para todos da bancada, todos que estão nos assistindo. Eu começo com uma informação de bastidor, curiosa, do vestiário do Internacional, Meneghetti, que a gente até já revelou na Rádio Bandeirantes, mas é importante para o pessoal do Donos da Bola. O jogador Rodrigo Dourado começou a ser chamado por alguns atletas do Internacional, é carinhoso, mas é polêmico, de Falcãozinho. Depois das boas atuações, eu já trouxe essa informação aqui, que o Rodrigo Dourado, por um critério técnico, ele começou a ser uma liderança do vestiário do Inter. Só que o Dourado chegou e disse, acabou, ninguém mais me chama de Falcãozinho, eu não quero essa pressão para mim. Foi mais ou menos isso que aconteceu. O apelido veio, mas o Dourado tratou de encerrar a polêmica, porque Falcãozinho não ia pegar bem, mas a gente acaba descobrindo, Meneghetti. Eu queria, Ribeiro, com licença, eu queria então dar os parabéns aqui ao Rodrigo Dourado, Ribeiro. Queria dar os parabéns pela maturidade. Quantos anos tem o Dourado? 20 e pouco. Pela maturidade. 21. 22? 21. Pela maturidade que ele está tendo nesse momento. Isso não é bom para ele. É legal no folclore, lá na brincadeira, mas não é bom. Daqui a pouco surgiu um meia esquerdo habilidoso e alguém chamar de Mini D'Alessandro. Não é bom que se jogue esta responsabilidade gigantesca justamente do maior jogador da história do Internacional, que é Paulo Roberto Falcão. Agora eu entendi por que o João Batista... O clima está tão pesado aqui, o Brasil está vivendo uma crise institucional, política, que aí nós resolvemos abrir o programa com uma notícia
notícia mais amena, né? Mais quase humorística, assim, então, né? Que o Falcãozinho Mas sabe que Dourado não é pelo tamanho. Ele está dando a informação. Não, mas sabe o que é? Ele não está tratando o assunto com essa leviandade que tu está querendo ensinar. É que o cara para ser... É que não é... O Dourado não é que o Dourado tenha maturidade. O Dourado tem senso do ridículo. Não Por é. isso que ele Não, não tu não aceita. pode fazer. Aí não, ele está ofendendo o jogador. Aí está sendo agressivo com o jogador. Não é, Senso eu falei ridículo. pouquinho. Aí não. O Meneghetti, Eu acho que sabe quem tem que ter senso ridículo é tu aqui no programa. Porque sabe o que é? pouquinho. Sabe o que é, peraí. Ribeiro? É que o cara, para ser ídolo, é uma longa caminhada. O Rodrigo Dourado começou agora a sua trajetória. Quem pode ser chamado de Falcãozinho é o Falcão do começo da carreira. Ele agora é o Rodriguinho. Mas vem cá, gente, Porque um informação, dia ele acho poderá que ser ídolo, se ele for campeão da América, campeão do mundo. O Yarley hoje Não, é mas ídolo um do pouquinho, mas não tem Internacional. nada a ver uma coisa com a outra. Uma informação, Rodrigo Dourado, desde a época das categorias de base, sofria esse comparativo. Claro. Até porque ele é um jogador que tem algumas características que são interessantes e lembram o Falcão, que é um jogador de passada larga, um jogador que joga com a cabeça erguida. Elegante. É um jogador elegante. Ponto. Ele tem essa noção, ele tem essa lucidez e fez muito bem de tomar a iniciativa de pedir para parar com esse tipo de brincadeira. Isso prova por que ele chegou. Porque se lá atrás já era chamado de Falcãozinho, e já faz 5 anos isso, e ainda assim ele chegou, é porque ele não se enfeitou. E a gente tem que lembrar que quem chama ele de Falcãozinho não está beirando o ridículo, está sendo carinhoso com ele, está credenciando a ele qualidades, algumas que ele tem, e outras que as pessoas acham que ele poderá ter. Eu até acho que ele não vai nunca ser o Falcão, mas isso não tem nada a ver com ridículo. Quantos jogadores, Ribeiro, que depois que o Ronaldinho foi embora, então era o Bruno, era o Douglas, surgiam no Grêmio, o Carlos Eduardo, é o novo Ronaldinho. Isso é comum do futebol. E, aliás, nós da imprensa fomentamos muito isso. E O cometemos Internacional erros. ficou procurando um Tafarel, aí veio o André, que era loiro também. É o novo Tafarel, a gente faz isso. Olha, já. Eu não vou usar esse termo. Ele tem um senso do ridículo. Mas o que depreciando a Tô categoria que tem depreciando, o para garoto? mim isso aí é uma coisa real, ele tem a sua característica. Aliás, eu me lembro muito pouco o Falcão de característica, tá? Ele lembra muito mais o Bolatti, tá? E não o Falcão. Essa que é a grande verdade, tá? Agora, o Argel... Eu acho que o Bolatti um dia poderá ser chamado de Douradinho. Acho que é mais ou menos por aí. Agora, sabe o que é? O Internacional, nesse ano de 2016, quis construir um Dourado diferente. Tanto é que buscou o Bob para o lugar do Dourado e o Dourado para o outro lugar. Ele joga no E aí ele fez 2 gols. O Argel já outro dia numa entrevista coletiva, é por isso que se faz essas constatações que possa vir a aparecer um dia com o Falcão. O que disse o Argel? Comigo até gol ele está fazendo. Já fez 2 gols. Mas vai voltar para a primeira. Mas tem que ser, eu acho. Aí eu concordo contigo. Tem que ser primeiro. Com a quinta colocação na tabela, o sonho da conquista do Hexa pelo Internacional pode ficar mais difícil. Nas últimas 5 edições do Campeonato Gaúcho, apenas uma vez o time entrou em desvantagem nas fases decisivas. Depois de 9 rodadas do Campeonato Gaúcho, o torcedor colorado não está tranquilo como deveria. É que mais da metade da primeira fase da competição passou e o Inter não é o líder, nem o vice, sequer o terceiro colocado. O time ocupa a 5ª posição na tabela, com 16 pontos. O aproveitamento é de 59%. São José, Juventude e São Paulo estão na frente, além do Grêmio. Não me preocupa muito. Nós precisamos ter uma classificação melhor. A classificação hoje a gente não está satisfeito. Ninguém está satisfeito. O torcedor não está satisfeito, nós não estamos satisfeitos. A gente precisa dar uma classificação melhor dentro do campeonato. É uma situação incomum para o clube se tratando de gauchão. Com tantos pontos já disputados, a expectativa era que o Inter estivesse com melhor desempenho. Preocupa principalmente porque nós... A decisão, né, ela, no final, ela acaba vindo para o time melhor classificado, né? Então nós temos tempo aí, nós temos 4 jogos aí para recuperar isso. Até agora, foram 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota em casa. Isso faz com que o Inter esteja diferente se comparado a anos anteriores. O Inter é o atual pentacampeão. Desde 2011, só os colorados conquistam o Campeonato Gaúcho. Mas a briga pelo Hexa está ficando complicada. A classificação entre os 8 primeiros não está ameaçada. Porém, o Inter corre o risco de ter que decidir as fases eliminatórias fora de casa. Nas quartas de final é jogo único, mas tanto a semi como a grande final são decididas em partidas de ida e volta. Pelo menos, a última vez que o clube decidiu o gauchão na casa do adversário
foi em 2011, quando o Inter de Falcão venceu o Grêmio de Renato Portaluppi no Olímpico. Desde então, a taça só foi levantada no Beira-Rio. A exceção foi 2013, quando o estádio estava em reformas e o Inter atuou no Centenário, em Caxias do Sul. Restam 4 rodadas para o fim da primeira fase. A distância para o líder São José é de 6 pontos. Não deixa de ser uma corrida contra o tempo. Eu fiz esse levantamento ontem, Davi e colegas, tentando mostrar o quanto essa fase classificatória, que a gente trata assim, não vale nada e tal, quanto ela pode ser emblemática para a Internacional, para a Grêmio. Desde 2000, 16 finais de Campeonato Gaúcho, o Caxias foi campeão em 2000, então vamos pegar desde então, de 2001 para cá, 15 finais de Campeonato Gaúcho, em 11 vezes quem tinha um mando de campo foi campeão. Tem que fazer um parênteses aí, um que o Cadu lembrou. Teve um ano que o Internacional foi campeão em Caxias do Sul com um mando de campo, não tinha o Beira-Rio, em 2014, naquele Grenal do 4-1. Em outras 2 oportunidades, não teve a decisão, 2009 e 2013, porque o Internacional ganhou os 2 turnos. Mas dessas 4 finais de turnos, 3 o Internacional ganhou no Beira-Rio e 1 em Juí, um 5-0 contra o São Luís. Isso mostra o quê? Que somar mais pontos agora que o provável finalista é importante para decidir o título. Por isso que o Grêmio está até se arriscando. Por isso que o Grêmio levou tão a sério o Clássico Grenal. Por isso que mesmo antes de uma decisão, 4 dias antes de uma decisão, o Grêmio não vai desenhar das quartas de final, porque pode até sobrar do próprio campeonato. Tem mais, hein? E tem uma fase de quartas de final com um jogo único que o Internacional hoje jogaria na casa do adversário e o Grêmio, conforme a posição que ficar, também. E depois tem uma semifinal, talvez, com o segundo jogo na casa do adversário. Mas não é, né, Meneghete? Puxa. Porque, falando do Falcãozinho, o Falcão ganhou lá no Olímpico. Depois de ter perdido o primeiro jogo. Mas eu estou dando a estatística, você está pegando um, eu estou dando a estatística. A maioria das vezes não é. Foi recente. Aí tu vai te abraçar nessa. Foi recente. Daí, ó, essa aí, ó. Que nem tu te abraçar em 2006. O Grêmio foi campeão gaúcho dentro do Beira-Rio, com um time inferior, tá bem? Mas eu estou te dando a estatística. Por que tu vai pegar justamente a exceção? Bom, porque existe uma exceção, Davi. Eu acho que o Internacional tem pego como referência o Campeonato Gaúcho para se situar durante o ano todo sobre o seu futebol. O Campeonato Gaúcho não é referência para nenhum time grande como Inter e Grêmio, né? Ele, claro, ele passa a valer nesse momento, porque nós estamos no Internacional, especificamente está disputando um título que é um hexacampeonato, que seria interessante para o histórico do Internacional, mas estando na posição que está, em 5º colocado, neste momento, né, com este resultado, não tendo a decisão dentro de casa, e mais, o que o Meneghete estava comentando, e que para mim é mais perigoso, né? Os primeiros jogos desse mata-mata é um jogo Quarta só de de final, ida. um jogo só. É um jogo só de ida, jogo né? só. Ali, qualquer clube pode ser eliminado. Hoje o Inter pegaria o São Paulo de Rio Grande no Aldo Apuzzo, que a gente sabe, jogar lá é uma guerra. E o Internacional ainda, o que é pior, ainda não tem referência de futebol, né? O que me preocupa mais no Internacional é que eu não consigo enxergar ainda um time organizado. Então, o Rucho vai falar também, só uma constatação para pegar a deixa aí do Luciano Davi. Por muito menos, eu não estou pedindo aqui a cabeça do Argel, o Diego Aguirre foi demitido por muito menos, o Filipão foi execrado no Grêmio por muito menos, por causa de uma má colocação no Campeonato Gaúcho. E o Diego Aguirre porque foi eliminado da Libertadores da América. Então o Argel que abre o olho. Esse afago que os dirigentes fazem do Internacional para com ele pode ser ilusório. Meneghete, se os teus argumentos já são importantes, no momento eles se potencializam, porque Grêmio e Internacional são equipes jovens em formação e são equipes que têm mostrado que sentem o resultado. Quando tu tomas o gol, tanto Grêmio quanto Internacional, por serem equipes ainda que não estão prontas, acusam muito. Então, quando tu vais para um regulamento, jogando a segunda não em casa, ou vai para jogo único, é um risco. É um risco muito grande que Grêmio e Internacional se somam, sim. Então, eu acho que esta vantagem tem que ser almejada pelos dois clubes. Em relação ao Grêmio, eu acrescento o seguinte, o Campeonato Gaúcho está ganhando uma importância por 2 motivos significativos. Um, pelo campeonato em si, que o Grêmio não ganha há muito tempo, e a pouca perspectiva que ele sinaliza em relação à Libertadores da América. Então, o Grêmio não pode, vamos dizer assim, desconectar totalmente do Campeonato Gaúcho, correndo o risco de não passar na primeira fase da Libertadores. Meu Deus, o que eu estou ouvindo aqui? O senhor está jogando a toalha já?
Peraí um pouquinho. Ele tá falando do risco. Puxa. Não. Tem essa prática agora, é usual, tu faz assim na tua vida pessoal também, de usar o que alguém não disse como se tivesse dito, ele não disse Mas isso. ele disse Ele não disse, isso. ele disse que ele tá preocupado. E tu acha que o Grêmio tá nadando de braçada na Libertadores. Mas tem que matar. Tu viu o Atlético Mineiro jogar ontem? Eu vi. O Corinthians também. O fato não é esse. O fato é Conseguiu que... os dois. Parabéns. Um pouquinho de cada um. O problema é o seguinte... Não, só pra saber que eles foram no mesmo horário. Ainda bem que só pra existe saber, de repente controle não remoto. sabe, né? Mas foi um pouquinho de cada um. O Grêmio tem a Libertadores da América como a principal competição do semestre e não adianta, tá, ser eliminado da Libertadores e vir disputar o Gauchão palma a palma com o Internacional. Mas o Grêmio precisa de um título, Ribeirão. Não pode considerar isso, o Grêmio precisa de um título. Precisa. É óbvio que o da Libertadores O que ele vai Grêmio no mercado. precisa de qualquer título. Poderia ter sido a Primeira Liga, que já foi escolhida. Vocês estão diminuindo Por o enquanto Grêmio. só tem cartão. Vocês estão diminuindo o Grêmio, tá? Então o Grêmio não que vai é disputar isso, o campeonato não é de isso. futebol de Eu não botão aí posso- e ganha aí. Para Eu aí não um posso pouquinho. aumentar o meu tamanho, eu não posso aumentar o meu tamanho e me indicar como hermeneuta da torcida gremista. Eu só posso traduzir gênio. o que eu sinto, o que eu sinto. E o meu sentir, eu que vou a todos os jogos, eu que estou sempre no meio do torcedor gremista. Primeiro, tu trabalhar com a perspectiva hoje é muito maior de o Grêmio não conquistar a Libertadores da América do que conquistá-la. E o Campeonato Gaúcho está se tornando emblemático porque o Grêmio não o consegue e o Internacional terá um ex-campeonato. Então acho que aumentam as grandezas e não dá para fazer uma interpretação tão simples como tu faz. Eu acho que uma coisa que a gente tem que acrescentar aí é o seguinte, quando um time passa a não vencer como o Grêmio não está vencendo, precisando de um título de importância, eu me lembro do Internacional em 2000, quando nós assumimos em 2002, o Internacional nem Grenal ganhava. Começamos a ganhar Grenais, passamos a ganhar títulos gaúchos, fomos à Sul-Americana. Quando entramos na Libertadores, fomos tirar foto do estádio lá, o Internacional foi de alguma forma ganhando uma referência de time grande, né, e que conseguiu chegar onde chegou. O Grêmio está há 15 anos no vácuo de não ganhar nenhum tipo de título que dê importância. Não é apequenar, isso não é apequenar. Ganhou em 2010, ganhou o Gauchão. Ganhou o Gauchão. Mas o Grêmio de 2000 para cá ganhou, para ser 4, acho, edições do Campeonato Gaúcho. 3 muito pouco. Gauchões. Ganhou muito 6, pouco. 7, 10. Muito pouco o Campeonato Gaúcho em 15 anos. Tem esse detalhe também, né? Então, Ribeiro, aí tem... Eu concordo contigo, eu acho que o Campeonato Gaúcho ele é pequeno para os dois. Para a grandeza de Internacional e Grêmio. E Mas nem eu tenho que serve analisar o como contexto referência. em que o Grêmio está. Mas O contexto em que o Grêmio está. O Grêmio está disputando a Libertadores E, ainda. e o fato de disputar a Libertadores não inviabiliza que ele seja campeão gaúcho. O ano passado... Mas não Aliás, vai na minha opinião, ele é o favorito inviabilizar, para ganhar o não Gauchão. vai inviabilizar porque o Grêmio, mesmo com o foco na Libertadores, ainda está na frente do Inter. Não está? Isso aí. Mas Não, o Inter- ele tem que lutar para isso, o Grêmio. Mas aconteceu exatamente com o Internacional ano passado. O Internacional estava à frente do Grêmio jogando com as reservas do Campeonato Gaúcho e não estava bem na Libertadores. Foi um parto para empatar com o Emelec lá. Aqui teve aqueles 2 gols de virada discordo. do Internacional. O Inter fez um gol com o Hever no milagre contra o Emelec. Tomou Tomou 3. parto sempre é, né, Rec? Mas é o difícil, são exceções de times que passam a Mas primeira é fase. muito parecido. O Internacional começou mal a Libertadores, estão perdendo lá naquele lá que Mesma faltou coisa do oxigênio. Grêmio. Tá. O Grêmio empatou em casa, né? O Internacional ganhou os jogos em casa, o Internacional meteu 4 O Internacional ganhou em casa contra os times fracos. O Universidade que fez 4 O lá. Internacional pegou na segunda fase o Atlético Mineiro, que vinha embaladíssimo. Ah, não, aí sim. Por isso que Aí eu tô eliminou dizendo, o Atlético Mineiro. Pode acontecer o mesmo O Inter processo se em relação ao classificou, Grêmio. o Inter se classificou numa vitória. Na verdade, a fase classificatória de Libertadores sempre foi usada exatamente para tu formar o time. Eu sempre digo, é bem difícil, é bem Grêmio diferente já eu estava jogar. formado, mas Eu lanço um jogador contra o Lajadense, ele vai lá e estraçalha com o jogo. Mas, na verdade, eu tenho que ver a resposta que ele dá quando ele joga contra o São Lourenço. É aí que tu forma um time campeão, ou é aí um time que tu forma, que tu vai chegar umas oitavas de final ou quartas de final com potencialidade de ganhar alguma coisa. O Grêmio sem jogar nada empatou as duas com os argentinos. A resposta que o Grêmio tem dado, eu não abstraindo a questão tática, que o Roger errou aqui em Porto Alegre, mas abstraindo isso, individualmente tem jogadores que estão deixando a desejar em tipo de resposta individual. O jogo cresce de tamanho, diminui o tamanho do jogador. Eu concordo. Isso o vestiário do Grêmio é que tem que ler. E ele que esteve lá, ele sabe. Isso tu percebe antes do jogo, tu vê como é que o jogador reage depois do almoço, reage depois de um jogo importante. Esse sentimento do jogador, que ou cresce em decisão ou decresce em decisão, isso é uma avaliação do departamento de futebol. Eu concordo contigo, mas eu também quero acrescentar, e aí eu acho que nós vamos acabar divergindo, que eu vejo no treinador do Grêmio uma parcela de responsabilidade grande. E vou argumentar, não só pelas substituições contra o São Lourenço aqui, quando ele desmanchou a segunda linha do meio campo, mas com detalhes extra-campo. Formação do banco
banco de reservas. Ficou claro que o Lincoln tinha que estar no banco no jogo em Porto Alegre. Agora nós sabemos que ele tinha que estar no banco. O Roger não percebeu isso. Outra, por que ele não testou o Ramiro contra o Cruzeiro no sábado, na ala direita, para se ambientar com o corredor, com a posição, com o posicionamento dentro de campo? Por que ele não fez isso? Outra, bom, então ele quer botar o Ramiro como volante? Vem cá, o Ramiro joga muito mais que o Edinho, gente. O Ramiro joga muito mais que o Edinho. Mas no Fogueira? Ele avançou. Por que não na Fogueira? O Edinho, Guerreiro. Que Guerreiro? Ele botou o Edinho de meia direita. O Ramiro não tem mais esse problema, né? O Edinho jogou de meia direita no segundo tempo do jogo do São Lourenço. E quem sabe jogar ali é o Ramiro. Tem muito mais qualidade de passe para jogar ali. O Grêmio que não botasse perdeu, o lateral direito. O Grêmio não perdeu esse jogo pro São Lourenço, porque o São Lourenço no segundo tempo abdicou de jogar. Porque o Papa estava de folga. No segundo jogo contra o São Lourenço, eu já achei uma equipe mais escalada, equilibradamente, e o banco estava equilibrado. Eu posso até dá-lo, né? Porque eu marquei do meio para frente tinha o Lincoln, tinha o Pedro Rocha, que é um jogador de velocidade, e um dos centroavantes ele escolheu. O Bobô, o Henrique Almeida, ele escolheu. Então estava mais equilibrado em termos de opções. Agora, em relação ao Ramiro, eu tinha assistido o jogo, os 90 minutos, que era ele fez uma sequência de 2 lesões. Ele fez cruzado 6 meses e depois fez tornozelo. E apenas tinha feito uma partida de 90 minutos. Mas eu acho que ficou medo de se botar ele no meio numa posição tão importante. E apanhou nesse jogo uma barbaridade muito forte. Vamos à Central Band de Esportes. Diga lá, João Batista. Pessoal participando em casa também do debate, Meneghetti, como por exemplo o Lucas. Queria entender por que tanta demora para contratar jogadores. Vão deixar cair fora da liga, fazer fiasco no gauchão, sem contar a Copa do Brasil. E sinceridade, acho que nem o Theo Gutierrez virá. Alegrete, Paitachão RS, abraço a todos. Abraço, Lucas. Obrigado para quem nos acompanha, Alegrete. Parabéns pelo programa. Cachoeira do Sul ligada nos donos da bola. Rodrigo Correia Machado, um grande abraço para ti. O Diego Mendes está fazendo uma brincadeira, dizendo derrubar a Dilma é fácil, difícil é levantar uma taça. Coloca uma foto dos torcedores do Grêmio decepcionados. O Eduardo está brincando que tem que nomear o Jeromel como ministro da Defesa. O Rafael está falando um pouquinho mais sério, dizendo que o Grêmio possui de fato hoje um time para ser campeão da América. É uma pergunta que ele faz se o Grêmio tem hoje time para ser campeão da América. Rafael Benetti, mesmo sobrenome do Ramiro, Meneghetti. Deixa eu responder Não sei se são parentes, né? Deixa eu responder o primeiro questionamento que veio ali. O Internacional não está contratando porque não tem dinheiro e porque assinou um contrato com uma emissora de TV que achava que ia assinar por 6 anos, que não ia passar no Conselho Deliberativo, colocou 13 milhões em caixa achando que fosse colocar 40. O Russo, o Grêmio tem time para ser campeão da América? Perguntou o internauta ali pro... Não, na verdade, não tem time para ser campeão da América, o que não o impede de ser campeão da América. Nem podem emergir. É isso que eu quero dizer. Eu estou aguardando para ser definitivo com o sistema defensivo do Grêmio a volta do Wallace, porque o Wallace ele dá exatamente a cobertura por dentro e a cobertura lateral. Talvez ele encaixe o sistema defensivo e a partir daí o Grêmio se descubra. Mas, só para pegar dentro do Davi, o que mais precisa para ter dinheiro do Internacional? 60 milhões no banco, 13 da televisão adiantado. Vende o Arangues, dá mais 15 ou 20. Vende. O Arangues não entrou nada, né? Vai vender o Alisson. O que precisa mais de dinheiro? Tem que ter uma fábrica de dinheiro pro Internacional. Olha só, Ribeiro. Com certeza que não tem dinheiro em casa. Olha só, Ribeiro, eu não vou mandar te entregar, vou te entregar um papel, mas tu só usa em caso de extrema necessidade. Vai que o japa da Federal apareça aí, tu pode usar, tá? Vai lá, vende teu peixe, Tá Ribeiro. bom, então, vende teu peixe. Para me assegurar, eu vou fazer uma coisa que você, telespectador, tem que fazer também. Presta atenção, você que paga juros abusivos no financiamento do seu carro. A Simon reduz o valor da parcela pela metade. O Rafael está aqui, explica tudo no detalhe para você. Boa tarde, Rafael. É isso mesmo, Ribeiro. Boa tarde. Eu quero falar especialmente para você que tem o carro financiado. Comprou o carro com o suor do teu trabalho e agora está com dificuldade em pagar suas prestações? Pois saiba que a Simon Consultoria pode te ajudar e reduzir a parcela pela metade do valor. Isso mesmo, 50%. Você que paga R$500 no carnê vai poder baixar para 250 na hora e de forma imediata. Então, pega o telefone e liga. Está aqui na tela, 3012-8899. 3012-8899. Basta ligar para Simon e dizer que não aguenta mais pagar os juros, que está atrasando suas parcelas, recebendo ligações de financeiras e bancos e principalmente ameaças de busca e apreensão do seu carro. Vou repetir, a Simon reduz a parcela do seu carro na metade. Liga agora, não perde essa oportunidade, volte a colocar a dívida do seu carro, moto ou caminhão novamente dentro do seu bolso. Também
também temos redução de dívida de cartão de crédito e cheque especial em até 90%. Liga agora, 3012-8899. Fala que está assistindo os donos da bola, que a consulta é gratuita, Ribeiro Neto. É isso mesmo, o Rafael deu o recado, não seja refém dos juros bancários. Ligue agora para a Simon e resolva esse problema. Redução pela metade do valor da parcela imediatamente é na Simon, 3012-8899. A Simon corre atrás do prejuízo para você, Meneghete. De repente o cara não conseguiu quitar os pedalinhos, né, Ribeiro Neto? O amigo deu o sítio ou deu o triplex, ele não conseguiu quitar os pedalinhos, tá lá na dívida com o banco, liga para Simon e resolve. Resolve o problema. Olha só, o Grêmio volta a jogar pela Libertadores América somente lá no dia 13 de abril. E até lá serão 5 partidas pelo Campeonato Gaúcho. A delegação chegou ontem à noite em Porto Alegre, ainda comemorando o pontinho conquistado na Argentina. O Grêmio voltou de Buenos Aires com o empate, mas que valeu por uma vitória. O resultado manteve o time totalmente vivo no Grupo 6 da Libertadores. As circunstâncias também contribuíram com esse sentimento. O gol de Lincoln aconteceu aos 44 minutos do segundo tempo. Pude contribuir com o gol, óbvio, mas se não fosse meus companheiros, não teria saído também. O melhor foi o resultado do empate, então foi o que foi. Além do meio-campista de 17 anos, todos queriam ouvir Marcelo Groy, que fez grandes defesas nessa partida contra o São Lourenço. Fico feliz de poder ter ajudado, contribuído, né? Mas sempre procuro ressaltar todos os companheiros que também correram, lutaram, né? Foi um jogo difícil, muito difícil jogar lá. A chegada em Porto Alegre, no início da noite, foi bom para as dezenas de torcedores que puderam ir até o aeroporto e viram de perto os jogadores preferidos. Só que em meio à alegria pelo empate, houve questionamentos sobre mais uma atuação que deixou todo mundo preocupado. Sempre tem que melhorar, todos os setores, tudo tem que melhorar, a gente se cobra muito. Então pode ter certeza que a gente vem se cobrando, até quando está tudo dando certo a gente se cobra, então quando a gente sabe que dá para melhorar ainda mais, nós vamos fazer isso. Corrigir as coisas que a gente vem fazendo de errado para a gente, quando voltar para a Libertadores, poder apresentar um bom futebol, né? E vencer as partidas. O resultado foi bom, mas o Grêmio segue fazendo cálculos. No dia 5 de abril, Toluca e LDU se enfrentam no México. E essa partida pode fazer toda a diferença na vida do tricolor. Seria interessante, eu acho, né? Observando a tabela, a derrota da LDU. Vamos ver o que vai acontecer. Tem quase um mês aí para acontecer esse jogo, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas claro que uma torcida é sempre importante. O Grêmio volta a campo pela Libertadores daqui a quase um mês, no dia 13 de abril, contra a LDU no Equador. O Grêmio está muito focado nesse jogo que vai ter no México, né? Acho que é 5 de abril, né? Toluca e LDU, mas o jogo do Grêmio não é esse. O Grêmio tem que pontuar em Quito, Ruxa. O Grêmio tem que trazer um pontinho de Quito para permanecer vivo. É claro que se der um empate lá no México é um bom resultado. Vitória para qualquer lado acho que é ruim para o Grêmio. Agora o Grêmio tem que ele trazer um ponto de Quito. É imperativo que ele traga esse ponto, porque ele não dependeria de ninguém. Bastaria uma vitória simples na arena, né? Se perder o jogo, aí sim. Aí cai no critério de combinação, saldo de gols, que ainda nos favorece diante dos 4-0 feitos na LDU, mas aí tu cai no sobrenatural de Almeida, né? Então empata lá, vem por uma vitória simples aqui e aí sim. Sabe o que pode acontecer? A pior das hipóteses é que se o Grêmio perder em Quito, pode jogar amistoso contra a Toluca. Pode. Porque se a LDU ganhar, vai a 6, se ganhar antes do jogo anterior. Se ganhar o próximo agora. Contra o Toluca, vai a 6. E se ganhar do Grêmio, vai a 9. E o Grêmio poderia chegar ao máximo de 8. E aí o Toluca ganha do São Lourenço. O Grêmio teria que torcer pro São Lourenço ganhar do Toluca. Exatamente. O Grêmio decidir a vaga com o São Lourenço aqui. Com o Toluca. Com o Toluca aqui. São Lourenço ganharia do Toluca e o Grêmio decidiria com... Ou pelo menos empate do Toluca. Eu queria pegar aqui emblemático, nós vimos agora esse lance, perdão a interrupção, mas é só para casar o meu comentário com a imagem. Apareceu o Michael como último jogador. Aí, vai repetir o lance. No campo dele. E eu quero casar este lance com o pênalti feito infantilmente com 1, 2 minutos de jogo, né? Isso é preparação de jogo, Rec.
Isso é preparação de jogo. É inconcebível que tu Filipão ia comer grama que ali na tu sendo o último jogador, vamos lá. Primeiro tu vai jogar fora, condição completamente anormal, público argentino, pressão, juiz, tu entrar daquela maneira e achar que não foi pênalti. Não deu nem para nós, gremistas, reclamar, não deu nem para nós, nem para chamar o juiz de ladrão. E o Maicon, como último homem... Nem para brigar com o Noveleto. Não deu. Dessa vez botou o lado de fora, dessa vez não deu para brigar com o Noveleto. E aí, é sistema nervoso de jogador que acusa muito a responsabilidade da partida. Essa leitura não é minha. Essa leitura é quem está perto dos jogadores. Será que o Grêmio não está muito preocupado com a Aldeia? Porque agora tudo é grenalização. E outra coisa, né? Uma derrota do Grêmio nesse jogo aí já deixava o Grêmio numa situação muito ruim. O Grêmio tem um grande goleiro, assim como o Internacional, só que a direção do Grêmio conseguiu fazer um contrato com esse profissional, Marcelo Groi, que o Internacional não conseguiu fazer com o Alisson. Mas o Marcelo Groi, se não me engano, nas últimas 3 ou 4 partidas foi salvo pelo Jeromel. Tá, só um pouquinho. Deixa eu... Inclusive nessa. Eu só não entendi uma coisa. O que vocês querem? Em que planeta vocês estão vivendo? Com todo respeito. Vocês querem, por exemplo... Às vezes eu acho que tu vive em outro planeta mesmo. Vocês queriam o quê? Eu não é o mesmo que o teu. Não é. Pois é, eu acho que é diferente. Vocês queriam o quê? Que o Grêmio fosse lá ao Magro, lá no gasômetro lá, e enfiasse o São Lourenço para dentro do gol. Mas tu mesmo está dizendo todos os nossos programas aqui que é importante para o Grêmio é a Libertadores. Mas e vocês não reconhecem como é que a Libertadores da América, todo jogo é difícil, todo jogo é um parto, todo jogo tem que ter um herói. O que nós queríamos, o Grêmio conseguiu um pontinho. Peraí um pouquinho, o Grêmio sobreviveu. O Grêmio sobreviveu a Almagro. E vocês estão aqui só reclamando. Para aí um pouquinho. Eu vou dizer que eu não estou reclamando, então, mas eu vou dizer o que eu aprendi. Então te agarra no gauchão, Roxão. Te agarra no gauchão. Eu me agarro em mulher, Ribeiro. Pode ficar tranquilo comigo. Ainda bem, porque eu nem vou ficar do teu lado. Tu, como não priva comigo, eu vou te dizer no que eu me agarro. Aqueles que convivem comigo sabem. É com o sexo feminino que eu tenho um apreço muito grande. Ih, tá vendendo o passe. Tá incluído no cachê, tá incluído no cachê. Não, mas eu só quero dizer, em relação ao Grêmio, é que eu aprendi que tu podes ganhar numa eventualidade, mas o gráfico te sinaliza sempre o que vai acontecer ali na frente. Se eu jogar 3 partidas mal, eu posso até ganhá-las com pênalti, com gol contra, mas eu estou sinalizando que eu não vou longe. A minha preocupação como gremista e analista é que o Grêmio, pelo que vem jogando, sinaliza que não vai longe. Agora, eu vibrei, eu estava participando da transmissão da Bandeirantes, uma honra, quero até agradecer a diretoria da Bandeirantes, que me deu a honra de me convidar para participar. Qualificar a nossa transmissão. Foi uma honra e uma experiência, foi uma experiência muito bacana, quero de público fazer o agradecimento. Nem sabia como iria me portar, né? E sei quando saiu o gol, quebrei tudo ali. Quando saiu o gol, quebrei tudo ali no meio da transmissão. Quer dizer, depois a gente manda a conta. É a forma. Isso, pode cobrar. Mas é assim, isso é uma coisa, o Ayrton torcedor. Agora, eu vejo as partidas novamente, o Grêmio não sinaliza, Ribeiro. Para mim, não me dá tranquilidade, porque eu já perdi jogos e não saí bravo com ninguém. Porque o time estava arrumado, o time jogou, foi superado. O time do Filipão, às vezes chutava. O Filipão, às vezes, chutava uma bola em gol e fazia 2 gols e ganhava título. Assim como eu, nós víamos os jogos do time do Filipão. Eu acho que o Ribeiro não, nós víamos os jogos. Ele não gosta muito de ver futebol. Nós víamos os jogos. O Filipão jogava bem. Às vezes, nós jogávamos no fechado. Não, mas Grêmio e Corinthians, o Grêmio estou uma bola em gol e fez 2 gols. Mas é um jogo que a gente está usando como regra. Mas virou campeão. O Grêmio perdeu uma Copa do Brasil dentro do estádio olímpico para o Corinthians, 1-0, e a torcida cantando hino e aplaudindo de pé. E perdeu o jogo. Mas a atuação da equipe era outra. É a atuação da equipe. Eu estou dizendo que não está ligado ao resultado. Tu podes perder e sair elogiando a equipe, e tu podes ganhar e sair preocupado. Mas isso é muito subjetivo. O Internacional ganhou uma Libertadores da América sem jogar nada. Caiu no colo do Inter aquela de 2010. Isso é uma piada que você está falando. Isso é óbvio. Isso aí eu vou dizer o seguinte, essa tua tese, ela anda de mãos dadas com o ridículo. Ela anda de mãos dadas, tá oscilando. Dizer que algum clube ganha uma Libertadores sem ganhar nada. Não existe clube que ganhe Libertadores sem jogar nada. Caiu no colo do River Plate agora também. Não caiu no colo, sim. O River Plate mereceu, era o campeão da Sul-Americana. O River Plate tem um trabalho de 3 anos. Tiziano Kessler, mais informações das manifestações dessa manhã aqui em Porto Alegre. Alô, Tiziano, boa tarde.
Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos. Manifestações em 2 pontos da cidade em função de toda essa crise política agravada nas últimas horas. Um deles em frente à sede da Polícia Federal na Avenida Ipiranga, a Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, pelo impeachment da presidente Dilma e também contra a posse do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. Aí o boneco inflável sendo lavado com o Lava Jato, uma alusão à Operação Lava Jato comandada pelo juiz Sérgio Moro. Segundo a Brigada Militar, cerca de 200 pessoas, talvez um pouco mais, participaram desta manifestação na Avenida Ipiranga. Foi uma manifestação pacífica e durante o protesto os manifestantes comemoraram o momento em que foi anunciado uma decisão de um juiz federal suspendendo a posse de Lula como ministro da Casa Civil. Em outro ponto da cidade, no Centro Histórico, esquina Democrática, o protesto reuniu sindicalistas, integrantes de movimentos sociais e lideranças do PT e de partidos aliados a favor do governo. Segundo a Brigada Militar, cerca de 150 pessoas participaram deste ato no Centro Histórico da cidade. Para hoje à tarde, mais protestos previstos aqui na capital gaúcha. No Centro Histórico, em frente ao Palácio Piratini, manifestação a favor do governo federal. Já no Parcão, mais uma vez, os movimentos vêm para a rua e Brasil Livre e outros que estão mobilizados estão convocando os manifestantes para uma nova manifestação contra o governo federal e pedindo a saída da presidente Dilma Rousseff. Meneghetti. Obrigado, Tiziano. Cobertura completa a partir de 10:07 no Band Cidade, aqui na Band. E, é claro, na sequência com o Jornal da Band. O presidente Dilma está falando com o presidente Lula assim agora. É tipo futebol. Já voltamos com os donos da bola aqui na Band. Vai, Ribeiro. A relação a dois entrou na rotina, no comodismo, na mesmice de sempre. Você quer mudar esse jogo? Quer algo diferente? Coloque o ativo, o estimulante sexual do homem moderno na sua vida, que tudo vai mudar. Fala mais do ativo, Luciana. Boa tarde. Boa tarde, Ribeiro. Olha, e muda mesmo, meu amigo. Você fica confiante, com autoestima lá em cima e motivado. Você tem qualidade e também quantidade na vida 2. O ativo é você pronto para o que der e vier, a qualquer hora e a qualquer momento. Ele é rápido, prático, eficiente, não vicia e age por vários dias no seu corpo. Ligue 3081-0700. Não tem nas farmácias, só no 3081-0700. E atenção, aproveite os descontos na Central e ainda facilidades no pagamento. A entrega ela é grátis e sigilosa para todo o estado. E ainda o energético 36 HP está indo de presente para você que está assistindo os Donos da Bola comprando o ativo nos próximos 10 minutos. E o mais importante é que você começa a pagar só daqui 45 dias. Então, o que está esperando para dar um up na sua relação? Ligue 3081-0700, 3081-0700. Eu estou esperando você ligar lá e mudar já a sua vida. Valendo a promoção a partir de agora, Ribeiro. Disposição dos momentos a dois, ativo para você ficar sempre ativado. 3081-0700, Meneghetti. Obrigado, Ribeiro. Olha só, vamos colocar gols aí de 2 jogos da Libertadores. Um deles envolveu o São Paulo, que tropeçou contra o venezuelano Trujilhanos. 1-1, o São Paulo está numa situação dramática no grupo. Qual é a pontuação do São Paulo? 2 pontos. E o Ganso... O quarto jogo, não é o quarto jogo, é esse? O Ganso fez um Terceiro, gol... 2 empates e uma derrota. O Ganso fez um gol bonito, esse aí, e depois errou um pênalti. Errou pênalti, Todos os gols na Libertadores do São Paulo foram do Ganso. Ele voltou a chutar de fora da área. E ele bateu bem o pênalti, bateu no travessão. E o São Paulo eu já esperava que fosse apenas figurante no Campeonato Brasileiro, não esperava muito mais dele. O time, o clube, quando está desorganizado, conturbado politicamente, o São Paulo viu um ano passado terrível, né? Um passado terrível. A chegada de um técnico de fora, tem que começar um trabalho, isso demora um pouco. Então o São Paulo ainda dá para classificar. O grupo não é tão forte assim. O Palmeiras era a maior incógnita. E para mim o Grêmio é a maior decepção. Porque em 4 jogos jogou uma partida bem só. O The Strongest empatou em casa, os bolivianos do The Strongest. Vamos só botar o gol do Ganso aí, que foi realmente um gol bonito da entrada da área.
O River Plate arrancou um empate com o The Strongest, que faz uma Libertadores interessante também. 1-1, o River está respirando aí, tem chance de classificar. Pelo lugar, sim. Que gol bonito, hein, do Alário. Quem arrancou o empate foi o The Strongest, foi aos 46. Isso sim, isso sim. Mas pelo lugar, sim. Empatar em La Paz é um baita negócio. É um inferno jogar lá. Goleirinho, hein? Esse Barovero aí, esse Meneghetti, os periódicos da capital hoje sinalizam que o Grêmio quer contratar um lateral direito. Eu fiquei avaliando, Rec, porque não faz 90 dias que o Grêmio trouxe um lateral direito da Itália e já desistiu do jogador. E eu questiono, mas qual foi a avaliação sobre o jogador? Porque ele foi uma contratação cara, um jogador que estava na Itália, que tinha passado pelo mercado europeu. Só um pouquinho. Não, é que tu falando assim, tu embala ele num outro pacote de presente, tá? Tu fala assim, não, se o jogador era do Chelsea e jogou na Holanda e jogou na Itália. Não foi isso. Segunda divisão da Itália. Ele jogou no Vitesse da Holanda e no famoso Carpi, que eu não sei qual é a divisão que ele joga na Itália. Agora está na primeira. Aliás, eu só conhecia a linha de Capri, né? O Carpi eu não conhecia, entendeu? Então, ele é um jogador meu comentário, ele chegou com um salário de Vitesse ou ele chegou com um salário de equipe europeia? Tu sabes me responder isso? Acho que é meio termo. Eu estou te perguntando. Porque ele chegou com as pompas de um jogador que foi trazido da Itália, de um equipe que estava lá, onde se sinalizava com titularidade. E veja, nós estamos nos primeiros dias de março e o Grêmio já desistiu do jogador. Eu vou te dar uma outra informação. Mas tu quer que ele insista se o jogador já não deu resposta? Não, eu não quero nada, eu só quero entender. Mas tu quer entender agora ou a contratação? Não, Meneghetti, a contratação também. A contratação, quando tu está habilitando, tu está o dia inteiro. Quando o Luciano estava lá, ele que estava lá, ele estava o dia inteiro lá, agora ele está cuidando dos negócios dele, ele contrata um jogador e diz, que bom, tu só vê o currículo, onde é que ele veio ou não veio. É o que eu faço em relação ao Grêmio, não estou na diretoria. Me chegou um jogador com passagem pelo futebol europeu, que disputou os 2 campeonatos. Saiu daqui gurizinho. Né? E agora, nas primeiras semanas de março, tu já desistiu do jogador. Esta avaliação que eu estou fazendo. O Cadu é pior. E o Cadu é pior. Mas eu critico a contratação. O Grêmio tem mostrado, não é de agora, é de alguns anos para trás, o Grêmio tem mostrado uma deficiência para contratar laterais direitos. Aí eu não gosto do Galhardo, acho jogador limitadíssimo e comprometedor. Mas tentou o Rodinei. Tentou, tá bem, talvez está jogando bem esse jogador. Mas assim, eu só quero ponderar o que está dizendo o Ruxa, porque uma coisa é tu criticar a contratação. Agora, se tu contrata e não dá certo, não insiste. Não insiste que o jogador não deu resposta. Mas haja grana. Mas tu acha que é possível em 60 dias tu já avaliar que o jogador não tem condições? Claro que é possível. Claro que é possível. Aliás, eu já achava que o jogador não tinha condições nem para ser contratado. Então tu chegou no ponto. Então tu contratou um jogador que tu sabias que já não ia dar pau no Rui Costa. Mas não. Peraí, só um pouquinho. Não politiza a minha manifestação. Não politiza a minha manifestação, porque ela é técnica. Eu acho que hoje é dia 16, 17 de março. Mas tu já somou o Grêmio fez uma contratação. Eu não falei no Cadu, eu só estou falando do lateral direito. Que o Grêmio trouxe da Itália um jogador e dia 10, 15 de março já constatou que o jogador não joga. Tu consegue constatar em 60 dias que o jogador não joga nada? Bota a contratação ruim nisso. Não, peraí, só um pouquinho. Esse negócio de dirigente de futebol que eu só queria dizer, porque eu acho que o Rui Costa cometeu barbeiragens contratando e fez grandes acertos. Como o Luciano Davi, eu vou pensar um exemplo de um amigo nosso aqui, Luiz Fernando Zaca, contratou o Anderson Barbosa e contratou o Gamarra, gente. E todos eles têm no currículo. O Luciano Davi contratou o Pablo Forlan. Aliás, Pablo é o pai, né? O Diego Forlan, que para mim é a maior contratação da história do futebol gaúcho e que só não deu uma resposta melhor, embora eu acho que a resposta dele tenha sido satisfatória, porque o Inter estava sem estádio. Então, estava talvez o time um pouquinho desarrumado. Enfim, mas o Forlan é um baita jogador, ele contratou, como deve ter errado em outros 5 ou 6, todos eles. Agora, eu acho que o Rui Costa tem um dia de errar na contratação, assim como ele acertou no Jeromel, como ele errou no Brian Rodrigues, eu acho que ele acertou no Cebola.
Eu acho que ele acertou no Cebola, mas o jogador, talvez clinicamente a em 60 dias, tu traz um jogador do junior, do juventude, em 60 dias que tu descobre que ele não joga nada, eu consigo compreender. Agora, uma contratação do tamanho de trazer um jogador da Itália e 60 dias tu descobrir que ele não joga, nada, aí eu tento saber quais são os critérios que levaram à contratação. Mas é uma aposta, e o dirigente tem que apostar. O Inter falou, apostou no Luque, se deu mal, apostou no Arangues, se deu bem. O Luque foi uma aposta, mas olha o custo do Luque. Então o teu critério de aposta não é o meu. Não, tá bem. O Luque custou uma fortuna pro Internacional. E o Grêmio contratou. E esse menino lateral direito não veio de graça. O Grêmio tá dizendo que estava na Itália lá e chegou. É uma aposta quase irresponsável. 14 anos atrás, o centroavante que todos nós aqui aplaudimos muitas vezes, chamado Luizão. Não deu certo, gente. Veio pra cá e não deu certo. E aí, o próprio Kleber, que eu acho que é um baita jogador de futebol, veio pra cá e não deu certo. O Luizão participou da única vitória do Grêmio na Argentina. Agora, eu acho que o Grêmio tem o direito de errar no lateral direito. O que me chama a atenção é a dificuldade no setor. O Grêmio vem errando, na minha opinião, demais nesta posição. Não estou dizendo que o Grêmio não tem que contratar, é o que eu vou explicar direitinho, porque senão o cara já fica lá e já toma um pau nas redes sociais. A pior contratação do Grêmio em 2016 não é o Wallace, é o Michael. 7 milhões para trotear dentro de campo. Não concordo. O Grêmio tinha que contratar porque terminou o ano bem. Se o Grêmio não contrata o Michael, tu tá sentado aqui dando cacete no Rui Costa, no Bozan e no Pacheco. É que começaram falando em 3, terminou em 7. Eu até agora não entendi essa cifra. Então tem que ter contratado mesmo 7 por 8, porque é um baita jogador de futebol. 4, aí virou 7. O Michael é um baita jogador de futebol, Rec. Tá mal. Ele pode estar mal, bom, mas tudo, vem cá, gente. Eu não sei. O D'Alessandro, que é um fenômeno, teve um momento sensacional que não jogou nada. Peraí, gente, ou não? Eu acho que a gente vive... A biografia do D'Alessandro com a do Michael é comparar uma égua com uma alpargata. Estou dizendo que o que eu quero te dizer, Rec, é que todo bom jogador de futebol, como é o Michael, e inclusive o extra classe, como é o D'Alessandro, tem fase da vida em que ele não joga tão bem. E tem jogadores médios e que tem fase que dá tudo certo. Quer um exemplo? Leandro Damião. O jogador médio teve uma fase nacional que deu tudo certo. Ele olhava pra bola e não entrava. Eu me lembro do Michael, eu lembro do Elson, aquele que jogou no Internacional, do Simão. O homem borracha. É um jogador de 2 milhões, 3, agora 7. Mas tu acha que o Michael joga que nem o Simão? Não, Simão exagera. Mas o Elson... Aí para o trem que eu vou descer, né? O Elson, como é o homem de borracha aqui... Joga que nem o Michael. Aliás, o Elson ganhou a Copa do Brasil pelo Inter, né? O Simão também. O Elson é um bom jogador. Eu acho que nós temos que tomar como referência, perdão da redundância, uma outra referência de mercado, que é o valor da moeda hoje. Os clubes brasileiros não acordaram para entender o seguinte. Vai te defender? Meu querido, olha só, deixa eu dizer uma coisa. A questão não é defender ou não defender. Podia-se, há 4 anos atrás no Brasil, com um mercado 1000 vezes melhor do que está hoje, o Brasil está numa crise sem precedentes economicamente, e os clubes brasileiros têm que atentar para isso. Não pode contratar jogador caro. Não, mas eu vou concordar contigo. Era mais caro. Não pode contratar jogador caro. Era mais caro antes. Claro que era. Era mais caro. Eu queria perguntar pro Rucho... Eu estou esperando vaga, porque eu vou me explicar. Eu estou esperando vaga para falar. Eu queria perguntar pro Rucho se ele acha que alguém... Eu estou falando agora do clube, não vou nem pessoalizar. Estou falando do clube, mas a gente pode pessoalizar. Se alguém contrata um lateral esquerdo como o Alex Xavier, do Juventude, depois ele é vendido, aí traz como reposição o Wendel, que é vendido, está no Bayer Leverkusen, agora está cotado para Alex Telles, perdão, Alex Telles. Tá, então, Alex Telles. Não, Alex Xavier. Alex Xavier foi zagueiro, campeão brasileiro. Alex Santa Maria. Campeão da Copa do Brasil. Contrata um lateral esquerdo, aí vende. Aí traz como reposição o Wendel, que vem lá de um timeco lá do Londrina. Tal. Aí vende também para o Bayer Leverkusen para a necessidade do clube. Não, tu acha que esse clube vai acertar em todas, não tem direito de errar no lateral direito, num ou outro. Queria te perguntar isso. Tá. Então deixa eu responder, porque... Se a gente... 3 anos e meio só, não foi? Vamos lá. Não foi tão rápido. A palavra é tua, Rucho. Lógico, não. É um critério. Quando tu vai fazer uma contratação, evidentemente que tu tem um percentual de erro e um percentual de acerto. Tu trouxe o Luizão. É uma contratação em conteste, é um jogador confirmado, não deu certo, não se avalia a contratação. O que se faz é que quando tu vais trazer um jogador, tu tira as informações atualizadas do meio. Ele tem uma biografia. Não quero nem falar do Brian. Quantos gols tinha na carreira o Brian quando foi contratado. Então, tu tem essa biografia. Tu vai e contata com os jornalistas, com os teus amigos da região, para ver que jogador tem. Tu minimiza as chances de erro. É isso. O que eu estou dizendo é a desistência de um jogador que tu fez um esforço para trazê-lo do mercado europeu, que por mais barato que se quer que seja, não é barato, e 60 dias depois já se conclui que ele não tem condições técnicas.
essas consultas, essa avaliação tem que ser do treinador, principalmente, né? Ele pode ter avaliado isso. Departamento de concordo. futebol. O Grêmio comprou o jogador e ainda paga salário. Foi essa só paga consideração, salário? ao contrário do que ele está querendo que eu tenha criticado A ou B ou C. Não, eu acho que o levantamento global é feito em fim de temporada. Tu acha cedo para desistência? Ou em fim de competição. Exatamente. Ou então tu não teve critério nenhum na contratação, né? Ou então estamos sendo muito rápido com ele, porque o rapaz também precisa de adaptação porque veio do exterior, não se diz que precisa um semestre ou quase um ano para o jogador se readaptar. Ele está vindo da Itália, estava morando lá, estava 2, 3 anos fora do Brasil. A bola aqui deve ser mais leve, mais pesada. Mas o Ruschel, mesmo que faça... queria explicar. Mesmo que faça o trabalho de pesquisa, e a gente imagina que os dirigentes todos façam, do Inter, do Grêmio, do Corinthians, do Flamengo, o número de erros ele é muito maior que o número de acertos. Mas aí tu está padronizando. Eu acho que talento é isso, o que diferencia é isso. Claro. Eu faço 10 contratações, acerto 3, ele faz 10 contratações, acerta 7, por isso que ele se torna um diretor de maior nome, um executivo de maior remuneração, porque é o talento que nos diferencia. Vamos vaiar quando contratar o jogador. Todos fazem a mesma contratação, todos acertam e Vamos vaiar quando contratar o jogador ruim agora. Vamos bater palma quando contratar o Pedro Jeromel, lógico, né? Que ninguém conhecia, né? Nem a mídia especializada, né? Mas demorou. Arangues, né? Que estava aqui jogando o nosso papo no time. O que eu não posso, porque eu não estou fazendo isso, eu não posso. Por exemplo, se eu quero provar uma tese, eu só pego jogadores contratados dos últimos 15 dias. Não, se eu vou analisar alguém, eu vou analisar o curso do trabalho dessa pessoa. Então, se é o César Pacheco que vocês querem, o César Pacheco está lá 1 ano. Se é o Rui está lá 3 anos. Tem 62 contratações. Então, eu não vou fazer estrategicamente e pensar um jogador que favoreça a minha tese ou que contradite a minha tese. Eu vou fazer um scout de 3 anos de trabalho. É disso. Aí, essa discussão eu aceito. Essa discussão eu apenas aceito. como lembrança, o maior presidente da história do Internacional, acho que todos nós vamos concordar, inclusive o Davi, o nome dele é Fernando Carvalho. O primeiro time dele do Inter conversava com o goleiro Renato, que era o quarto do Corinthians, e o Maricá na direita. Era um time de 1,60 m, mas ele ia começando com esse time. Quase foi rebaixado. Até o Apodi ele contratou. Virou o maior presidente da história do clube depois. Vai lá, João. Olha aqui, ó, o Diego Vargas. Oi, e aí, pessoal? O Marcelo Oliveira, um dos melhores do time no ano passado e um dos 3 melhores no Nacional, não pode ter desaprendido a jogar bola. Douglas, para salvar o Brasil, Jeromel, ministro da Defesa. Abraço, tá todo mundo falando isso. Leonardo, não consigo entender como Ramiro farda no Grêmio. Douglas e Juliano merecendo um banco para esquentar também. Marcelo Oliveira tá horrível. E aí continua, aqui é uma tese do rapaz. O Bruno, falta mais gaúchos no time do Inter. Nosso capitão não pode falar chiando, tchê, lamentável. O Lincoln, não é no time do Inter, é do Grêmio, perdão. É mais um gremista aqui. O Lincoln, e o capitão que ele está falando é o Maicon que fala chiando. O Lincoln mostra que jogará muita bola, será ídolo que há muito tempo não temos. E uma pergunta, o que vocês acham de colocar o Lincoln no lugar do Juliano? Já já o pessoal responde. Tem outro camarada aqui que eu perdi perguntando qual o percentual do Grêmio no Lincoln. O Grêmio tem 50%, o Cirson dá 40% e 10% são de uma escolinha em Viamão, que o Grêmio até tentou comprar por 200 mil, mas aí o dono da escolinha foi inteligente, ele sabe que ele vai ganhar muito mais dinheiro no futuro. Duas rapidinhas aqui, tá, Meneghetti? Vocês falaram aí. O Carpi tá na 19ª colocação do campeonato italiano, Primeira o time divisão. que veio o Wallace, e só pior que o Hellas Verona. Do Cláudio Vinck, que tá na 20ª colocação, o Vinck pode vir disputar o Campeonato Brasileiro pela Chapecoense. Por fim, falaram também no Galhardo. Galhardo nem no banco tá ficando do Anderlecht, ele ficou 2 vezes no banco, uma entrou como titular e nunca mais. Não joga absolutamente nada. Agora, eu não gostei do preconceito em relação ao sotaque, viu? Acho que não tem nada a ver se o cara fala. O Tita, o Zinho, chiavam para Dedéu. Vamos lá, Ribeiro. Março é o mês dos implantes na Oral Sim, que está preparando um dia muito especial para você. Quer ver? A Oral Sim Implantes traz a oportunidade que você tanto procurava. Sábado é o dia D. É isso mesmo, gente. Um dia para você voltar a sorrir, para recuperar a sua autoestima e para você realizar o sonho do implante dentário. Então aproveite, um dia exclusivo para você trocar a sua dentadura ou ponte móvel por dentes totalmente fixos. Ligue 0800 404 4400 e agende a sua avaliação.
Viu só? É somente neste sábado o dia para você definitivamente trocar a sua dentadura, trocar a sua ponte móvel pelo sonho do implante dentário. Ligue 0800 404 4400 em Porto Alegre, na rua Marcelo Gama, número 960. Esta é uma última oportunidade, ela é única para você realizar o seu implante dentário. Ligue agora, eu recomendo, eu sou cliente do Dr. Charles Yark, as vagas são limitadas, 0800 404 4400, Oral Sim, a sua referência em implantes dentários, Meneghete. Obrigado, Ribeiro, já voltamos com os donos da bola aqui na Band. Vai, João. Meneghete, 5 ex-jogadores da dupla ficam sem contrato agora no meio do ano na Europa. Leandro Damião, Sidney, 26 anos, ex-zagueiro do Inter, o Newton, o William José e o Maicon, que jogou na base do Grêmio, está na Roma. Alguém serve aí, Ribeiro? Não. Nenhum deles, Davi, Ruxo, alguém serve aí? O Newton saiu muito rápido daqui, era um quarto zagueiro que acabou sendo titular como lateral esquerdo, saiu com 20, 21 anos, talvez fosse um menino a ser observado.